Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, ó, Sem Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET, falando para Santos, São Vicente e Praia Grande, e também pela TV Unisantos, o HF40, para toda a Baixada Santista. Nós estamos recebendo nesta sexta-feira o arqueólogo Manuel Gonzalez. Manuel, boa tarde, obrigado pela sua participação. O Manuel, poucas pessoas conhecem, lá, aliás, muitas pessoas conhecem o Manuel pelo trabalho arqueológico, mas o Manuel também foi um especialista na área de tubarões. E agora eu queria te fazer até uma pergunta fora do tema que nós vamos discutir hoje, que é a questão do VLT e da audiência pública que os representantes da MTU estiveram. Inclusive, nós temos imagens dessa audiência pública que nós vamos mostrar daqui a pouco. Manuel, tem essa história que o tubarão gosta de água mais gelada, é isso? Ou eu estou enganado, é água quente? Realmente, Augusto. Boa tarde. É um prazer enorme sempre estar aqui no seu programa. Obrigado. E uma boa tarde aos Você está bonito, Manuel. Você está bem, você está bonito, Manuel. Você também está muito bonito, Augusto. Obrigado. Como é que é essa história do tubarão? Tem espécies que preferem águas mais frias e outras mais quentes. E as mais quentes são propícias para a reprodução. Então, geralmente, os tubarões eles estão um pouco mais agressivos nessa época reprodutiva e chegam muito próximos à nossa costa, principalmente no verão, onde ocorre aí os incidentes ou os acidentes com os seres humanos. Mas os tubarões, de uma forma geral, são animais, não posso dizer dóceis, alguns sim são dóceis, mas não são animais extremamente perigosos ao homem. É que, infelizmente, o homem está sempre invadindo o meio ambiente de forma errada e isso propicia esse confronto entre os animais e os homens. Eu estou comentando isso com você porque eu conversei com o meu primo que mora em Florianópolis ontem. Ele estava me dizendo que, não sei se foi alguma ocorrência esporádica, mas a última semana casos em Florianópolis de avistarem tubarões. Eu nunca ouvi falar, eu sempre ouvi falar que no Nordeste, né, Recife principalmente, tem muita incidência de tubarões. Florianópolis é uma novidade ou não? Tubarões nós temos por todo o nosso litoral, Augusto. Inclusive aqui também na nossa região, Guarujá, mesmo? Santos, mas são animais de pequeno porte e que justamente... Mas ele entra numa baía como a nossa? Tem tubarões, inclusive, que entre rios. Por exemplo, o Cabeça Chata já foi capturado a 4.000 quilômetros da foz do Rio Amazonas. Caramba! Então eles têm um processo de autorregulação, que é? Que ele consegue penetrar da água doce para água salgada, como da água salgada para água doce, sem ter problemas de explodir, vamos colocar assim. Se você pega um peixe de água marinha e coloca na água doce, ele morre porque ou ele seca ou ele aumenta. Olha que colocar assim, falando isso, né, de forma para que a pessoa entenda. Então os tubarões não tem tem um processo que consegue fazer essa adaptação. Então ele consegue entrar em mangues, consegue. E o mangue, aqui, por exemplo, ali no canal de Bertioga, inclusive, nós já capturamos alguns tubarões de pequeno porte, porque eles vêm para o mangue que tem uma quantidade de alimento muito grande. Bom, estão acabando com o mangue, né? Porque algumas empresas portuárias têm se instalado e têm aterrado os mangues, né? Aterrado e destruído completamente. E isso depois vai prejudicar a nossa biodiversidade, porque o mangue é um berçário. Muitas espécies utilizam esse meio, né, esse habitat, para reprodução, para que os menores, os alevinos ou os peixes juvenis, fiquem nesses locais se alimentando e depois eles fazem as migrações para alto mar e depois retornam para desovar nos mangues, aí ter todo o processo então do ciclo de desenvolvimento. Então você acabando com o mangue, você vai acabar com espécies, inclusive espécies importantes comercialmente, que nós consumimos. Olha, eu ontem falei da instalação da Saipem
e lembrei da audiência pública que aconteceu na Unisantos, onde nós alertamos para os problemas de ter um terminal de contêineres na ponta da praia, numa área extremamente... Nós deixamos alguma imagem de ontem? Eu cheguei a pedir, não, imagens de ontem. Nós temos alguma coisa de imagens de ontem? Não. Nós ontem falamos aqui da instalação a Dilma. Temos, sim? Temos. Então, pode colocar um trechinho. Ó, esse é um terminal da Saipem, uma movimentação, nós estamos vendo aí a ideia. Pode deixar, esse é onde vai ser instalado esse novo empreendimento, no SING, numa área nobre do Guarujá, e uma área nobre em Santos, porque não podemos destacar. Pode deixar essa foto. Ô Manuel, eu ontem critiquei aqui a chegada dessa empresa italiana, não na nossa região, mas especificamente nesse local, que eu acho que é inadequado, e os moradores da Ponta da Praia já estão sofrendo os reflexos disso. E outra coisa, passaram por cima da questão ambiental e patrimonial. Né? Já tá sendo gerado um processo, aí sim no Ministério Público, lá no Guarujá, onde eles vão ter que mostrar que eles fizeram tudo corretamente no EARIMA, nos relatórios de impacto e principalmente na arqueologia, porque não fizeram. Não foi feita? Não foi feita. Como é que passa por um processo como esse? Como é que passa e ninguém fala nada, Manuel? Eu estou descobrindo que está tendo... É difícil você falar em máfia, em esquema, mas aqui a arqueologia na nossa região não está sendo respeitada. Não está sendo respeitada. Está passando pela mão só de 2 arqueólogos, um arqueólogo que é assim, um faz a besteira, o outro vem para resolver. Um faz a besteira e o outro vem para resolver. Aí eles invertem, né? Aí eles invertem. E sabe quem que está indicando? É um troca-troca erótico. Está bem por aí, porque o meu... No sentido arqueológico. Arqueológico, claro, porque como estamos sempre mexendo nos buracos, então, tem que ter. Quer dizer, um faz a bobagem, o outro conserta. Aí o outro conserta. E sabe quem indica? O IFAM. Olha só. O seu Rossano Lopes Bastos, eu falo aqui porque eu tenho prova, falou que a nossa cidade é um grande brejo. É mesmo? É um grande brejo, então não tem arqueologia. Que podia fazer a Saipem, que é um brejo. Mas aí sabe onde eu estava refletindo essa questão do brejo? Eu acho que é verdade, porque a gente engole tanto sapo. É verdade, nós temos uma grande criação de sapo. Temos uma grande criação de sapo. E olha, essa área da Saipem, independente da questão arqueológica, tem um aspecto importante. Essa área é uma área da União. Ela foi desapropriada, foi feito um aterro hidráulico para especificamente se criar ali um complexo naval industrial. Por isso que chama SING, Complexo Industrial Naval do Guarujá. E esse complexo seria para fomentar a indústria de embarcações e não a indústria de movimentação de carga. Né? E olha, não adianta quererem desfazer, mas a instalação da Saipem, na verdade, nós estamos instalando na Ponta da Praia uma grande indústria de metal pesado, porque quem fabrica tubo é a indústria de metal pesado. Esse papinho que é de offshore é para inglês ver. Vamos voltar do assunto do VLT, porque você está levantando esses aspectos da Saipem, e também na questão do VLT, me parece que a Queiroz Galvão atropela, é a Queiroz Galvão, né? A Queiroz Galvão atropela os preceitos básicos de respeito, não só à história, mas como ao cidadão santista. O que nós temos de imagem? Hoje, olha, tá aí, é o início das obras da perimetral, aí é em São Vicente, os inícios das obras do VLT, aí é em São Vicente. Para um pouquinho, pode deixar no fundo aqui, viu, Thaisa, por favor. Eles estão retirando os trilhos, que já podiam ter sido retirados há 15 anos atrás, quando a área foi vendida, né? Aliás, quando houve a desativação do TIM. Mas, Augusto, aí é que começam a ter os problemas. Porque a primeira arqueóloga que veio aqui e falou a princípio que não tinha nada, e quando nós começamos a provar que tinha, ela falou, não, nós temos 11 pontos de ocorrência. Quer dizer, já ela se atrapalhou. Já se atrapalhou. E aonde estão esses pontos de ocorrência? Justamente na área dos trilhos. Estamos vendo aqui, na área dos trilhos. Então eles estão mexendo onde estão os pontos arqueológicos. E poderia, Manuel? Não poderia. Eles estão fazendo uma irregularidade. Eles estão cometendo um crime patrimonial. Agora, eu tenho as imagens do representante da MTU que esteve na audiência pública
na Câmara Municipal de Santos, o seu Silvio Rosa, e ele disse o seguinte: olha, eu só faço o que a Prefeitura autoriza, eu não faço nada que a Prefeitura não deixa. A Prefeitura está sendo conivente com essa irregularidade? Completamente. É engraçado porque o prefeito ele vai no jornal e fala: estamos preocupados com os sítios arqueológicos. Eu não vejo preocupação nenhuma, porque aquele que está preocupado com alguma coisa zela, preserva. E o que nós estamos vendo aqui não é preservação. Ele não está preservando nem sítio arqueológico, nem o bem-estar da nossa sociedade. Porque ele não está só influindo na questão arqueológica, ele está influindo em todo o processo. Aí tem que entender, Augusto, telespectador também, que a cidade é viva. Ela é um organismo. Se você pegar as ruas, elas são artérias, elas são veias, que levam e trazem o fluxo. É como o sangue, leva oxigênio, traz oxigênio, tira a impureza. Então nós temos que entender a cidade como um organismo vivo. E eles estão tentando colocar uma ponte de safena num lugar onde não precisa. E esse VLT vai acabar não só destruindo os sítios arqueológicos, como o ir e vir das pessoas, a qualidade de vida. Não vai melhorar a qualidade de vida de ninguém esse VLT, por onde eles estão querendo passar. E até fiquei assustado quando o Rosa falou essa questão, que o VLT só passa onde a prefeitura deixa. Então, se tem todo esse problema no trecho 2, com relação ao Conselheiro Nebias e com relação ao Valongo, por que a prefeitura continua colocando pé firme e fomentando que vai passar ali e não tem jeito? Então que mude o trajeto. Eu acho que no final, Augusto, porque no começo eram 900 milhões a obra do VLT. O engenheiro já falou que passou para 1 bilhão e 200 milhões. Daqui a pouco, sabe o que vão falar? A Queiroz Galvão vai falar assim: olha, atrasou 3 meses a obra por causa do Manuel. É verdade. O Manuel embargou a obra, agora nós vamos ter que fazer um aditamento de 30%, que vai gerar mais uns 40, 50 milhões. Ah, vamos ter que fazer um desvio por causa do sítio arqueológico? Ah, são mais 100 milhões. Então, de repente, Augusto, eu estou fazendo, infelizmente, um favor para essa maracutaia toda que está sendo o VLT. E eu já falei em outros programas, eu gostaria de saber de quem vai ser preso. Eu já falei isso até na audiência pública. É verdade. Porque eu vi, inclusive, tem uma foto aí, do governador operando a máquina. Então eu tinha feito uma pergunta: quem que tinha que ser preso, o governador ou o operador da máquina? Não, tem que ser o governador. Porque ele que está mandando e está operando a máquina. Então é ele que está cometendo o crime 2 vezes. É porque, veja só, quando você fala olha, tá aí pode pôr na tela geral a foto do governador ali na máquina olha ele operando. Olha ele operando a máquina. Ele está interferindo num projeto, porque esse projeto não tem autorização ambiental. Isso está sem licença ambiental. Não é crime de lei? É crime de lei, crime passivo de prisão. Vai em cana. Então olha aí, olha só, o governador. Eu fico triste pelo Alckmin, porque ele não fuma. Né? E a gente sabe que o cigarro na prisão acaba sendo um passatempo. Né? E também uma moeda de troca. Uma moeda de troca. Né? Para não ter problemas. Nós estamos brincando naturalmente de forma irônica, porque virou piada, né? Virou piada. Dá até uma imagem da audiência pública aí. Nós temos algum trecho da audiência pública. A audiência pública que a MTU veio, eu acho curioso, porque a Fernanda Vanucci promoveu uma audiência pública na Câmara de Santos, onde esteve presente o pessoal do IFAM, e a MTU, eu disse aqui no programa, amarelou, eles tiveram medo. Também, o Ministério Público também. E eu perguntei para o doutor Dauri, como munícipe, se o projeto do VLT poderia começar, e ele deixou muito claro que não. Enquanto não houvesse a superação dos entraves. Na última audiência. É verdade. Foi perguntado para ele e ele voltou a afirmar que não poderia. Que eles estavam ainda prestes a entregar uma documentação, não é isso? Ao Ministério Público para que fosse analisado e aí sim fosse liberado. Nós temos algumas imagens da audiência pública. Vamos lá, olha aí. Dá para pôr no ar com áudio? Não, nós não temos. Então vamos lá, vamos ouvir aí um trecho. Pergunta e resposta, é isso? Ótimo, obrigado. Vamos lá. Eu gostaria que o senhor me explicasse também, quando o senhor disse que em 2008 foi discutido e o município acatou a orientação da MTU de tirar da linha da máquina e ir por meio da Francisco Glicério, e a minha preocupação não é se vai passar A, B, C, D, E e qualquer outro estabelecimento. A minha preocupação é que isso é muito grave, a informação que o senhor deu aqui. O senhor deu uma informação que me preocupa, porque há poucos anos atrás, acho que há 18 meses atrás, um pouco mais, um pouco menos, foi feita uma ampla obra, e o Murilo vai lembrar bem disso, entre a Avenida Ana Costa e o Canal 2, no canteiro central da Francisco Glicério. Nós tivemos uma interferência da Sabesp,
Quem não se lembra daquele trecho fechado que afunilava Francisco Glicério? E eu pergunto, se desde 2008 o senhor já sabia que ia passar, que ia quebrar toda Francisco Glicério, e se a prefeitura concordou, dinheiro não nasce em árvore. Por que não esperou um pouquinho e fazia essa obra depois? Quanto à obra no Canteiro Central, provavelmente você esteja falando do interceptor. O interceptor passou uma solicitação da Sabesp por nós, perguntando se havia possibilidade de implantação dele ou não, porque todas as intervenções que são feitas, elas são cadastradas. E ele passou num nível muito abaixo da linha, então ele não tem um impacto nessa mudança. Se nós tivéssemos grandes estruturas para perfurar e fazer bases de estações enormes, estações metroviárias, aí realmente a gente tinha que ter algum outro tipo de preocupação, mesmo com a profundidade além das sapatas das estações. Mas nessa condição ele está adequado. Eu até imaginei que você fosse falar da ciclovia que foi colocada tal, porque a gente está repondo a ciclovia a partir do momento que a gente implanta o projeto, com a preocupação de o equipamento público da cidade ser preservado e não ser retirado. A gente fica surpreso, porque a MTU não consegue esclarecer essa confusão, inclusive não consegue nem apresentar o projeto executivo, não é? E nós, cidadãos santistas, temos que engolir o tal do brejo, né? Engolir sapo dessa vontade, desse afã de construir a qualquer custo o VLT. Eu falei nessa audiência pública que o VLT, esse caso do VLT está me parecendo muito Al Capone nos idos dos anos 40, quando ele foi preso, não porque fazia contrabando de bebidas, mas sim porque estava burlando o fisco. E acho que o VLT não vai parar porque é um projeto que leva nada a lugar nenhum, vai parar porque, infelizmente, está passando em cima dos ossinhos, viu, Manuel? Desculpe mas como o pessoal da MTU já acha que a arqueologia é um monte de ossinhos, o VLT me parece que vai esbarrar nesse atropelamento coletivo de ossinhos. Não, até eu estou chamando de ossinhos, porque até a Câmara Municipal, né, tem alguns vereadores que estão tirando sarro. É verdade. Depois, vereadores estão tirando sarro, quem vai tirar o sarro de vocês sou eu, né? Porque dentro do projeto executivo, inclusive, Augusto, teve uma coisa absurda que ninguém falou. Eles queriam mudar o trajeto ali na Francisco Glicério com a Ana Costa para passar o VLT próximo ao prédio da Prodesan e aquele novo prédio que está saindo. E ali tem um ponto da parada de bonde que é tombado. Eles queriam gastar R$1.200.000 para desmontar a parada de bonde e montar mais para frente em outro lugar. Então eles querem desconstruir o bem tombado e qualquer lugar. Não pode, né? Seria muito fácil. Pega o centro de Santos e muda de lugar. Não precisa ir muito longe. Os meus amigos do Parque Prainha em São Vicente, que lutam para que a Ponte Pêncil seja içada, para que a Baía de São Vicente ali possa ser utilizada turisticamente. E não, é impossível, você não pode mexer num bem tombado. Por que o MTU pode? Porque eu acho que o governo pode tudo. Não, Augusto, infelizmente. Não é, Manuel, você está enganado. Você está enganado, porque a Ponte Pêncil também é do governo do Estado. É porque na Ponte Pêncil não tem um projeto de 1.2 bilhões. E o VLT tem um projeto de 1.2 bilhões. 10% de 1.2 bilhões são 120 milhões. É um valor muito grande. Não, e o ano que vem nós temos... Em Campinas, eu relatei aqui, nós vamos fazer uma matéria em Campinas, o VLT de Campinas gastaram uma fortuna, o nosso dinheiro, que todos nós contribuímos, e está abandonado há 3 anos. E quando eu perguntei, o representante da MTU disse, não, foi um erro de projeto. Olha, eu comentei isso com um advogado que me disse o seguinte, é inadmissível erro de projeto em valores tão grandes. Se você for quebrar uma parede na sua casa para aumentar a sala e você fizer um erro de projeto, você sente no bolso prejuízo. E além disso, a prefeitura vai lá te autuar. E vai lá te autuar, te autuar. Então, porque o projeto, você fez coisa errada e vai lá e te autua. Então, acho que a prefeitura também deveria começar a cobrar da MTU. Até porque, em vez de ficar gastando dinheiro contra as coisas, nós precisamos de um túnel ligando a Zona Leste à Zona Noroeste. Nós precisamos melhorar os nossos leitos carroçáveis, porque o Canal 1 outro dia estava com uma cratera
não é culpa desse governo, isso há de se convir. O governo passado, apesar que o secretário de obras do governo passado está aqui, está no atual, o secretário de vias públicas também está no atual. Mas precisa ver qual é a empresa que eles contratam para fazer asfalto nas ruas, porque eu nunca vi isso. Um dedo de camada de asfalto não aguenta mesmo. E eu acho impressionante. Eu não sei se eles cobram um pouquinho ou cobram muito. Eu sei que o asfalto é uma porcaria. Fala, Manuel. Não é só isso, Augusto. Então por que eles não retardam um pouco as obras do VLT, já que é imprescindível para a cidade? Pega um pouco desse dinheiro e vai trabalhar o que você está falando. Os problemas que nós temos hoje. O VLT não é uma solução para os nossos problemas atuais. Então acho que você tem que pegar uma verba e aplicar nessa questão do transporte da cidade, não no VLT. Não sou contra o VLT? Não sou contra, mas eu acho que poderia postergar essa obra, fazer um projeto executivo melhor, como você está falando, fazer uma coisa técnico-científica melhor. Por que o VLT está embargado hoje, Augusto? Porque as pessoas fazem politicagem, blá 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 político, enquanto ele está embargado por uma questão científica, por uma questão de pesquisa. Então o blá 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 político está aqui e o técnico científico está aqui em cima. Enquanto você não equalizar isso, as coisas não andam. Então os políticos deveriam aprender que a política é uma ciência política. Então que a política também tem que ser feita de ciência. Então eles têm que começar a pegar os dados estatísticos, pesquisadores decentes, pesquisadores que dão a vida pelo trabalho científico e começar a ver os números, começar a ver as imagens, começar a ver os resultados. Porque aí sim nós vamos ter uma política pública de qualidade. E parar de blá 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 político, parar de politicagem, parar de falcatrua. Porque aí sim nós vamos conseguir chegar numa cidade melhor, não só no transporte, Augusto. Nós temos problemas variados. Hoje nós estamos falando do VLT, mas nós temos problema com a saúde, com a educação, com a segurança. E o projeto Viva o Bairro é um engodo total. Manuel, desculpa, vamos fazer um intervalo. Pode continuar, só que eu tenho que fazer um intervalo, porque senão eu não consigo pagar o condomínio. Vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Estamos de volta ao vivo, aqui pela sua TV Com, canal 11 da NET. Um abraço especial, meu amigo Fábio Garibe. Agora ele está jogando no time principal do Jabaquara, camisa 10. Está servindo de ponta de lança, grande Fábio Garibe, 32288000. Você pode conhecer os benefícios da Ozan. E mandar um abraço também aos meus amigos sempre atuantes do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta,
em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E quero também registrar aqui os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Nesse momento de tensão, onde o OGMO não respeita, aliás, a Embraport não respeita essa característica do trabalhador avulso que só existe nas cidades portuárias e atropela um direito adquirido, um direito constitucional de trabalho. O Incatep, você que é trabalhador portuário, você que está registrado no OGMO, o Incatep tem 100 cursos já autorizados pela Marinha, falta só a dona Sandra Gobetti do OGMO assinar. Assina aí, Sandra! Assina, pô! Precisa assinar o documento lá. Caramba, tá com a mão engessada, fia? E também capacita as mulheres. Não vamos nem falar disso, que a mulherada é muito melhor que os homens, sim, né? Você sabe que recentemente, no ano passado, aliás, em 2011, a Fernanda conseguiu qualificar 36 mulheres para serem vistoriadoras de container. A Libra, olha, o sucesso da qualidade e muitas atividades, as mulheres têm se... Você sabe que eu fui a Brasília terça e quarta-feira e num dos dias eu peguei um táxi com uma moça, uma senhora, e me surpreendi como motorista, porque a gente acha que mulher não dirige bem, e uma excelente motorista. Então acabou, essas barreiras foram superadas. Manuel, o tempo acabou. Muito obrigado. Olha, eu que agradeço. Você pode contar com o nosso espaço aqui. Lógico que o governo vai atropelar a gente, vai passar por cima, vai amassar a nossa cabecinha, mas o que vale é a consciência de poder opinar. Eu quero registrar aqui que eu, no ano passado, pontuei os problemas de Cubatão, não é? E o tempo disse que eu estava correto. Pontuei os problemas do Guarujá e o tempo respondeu que eu estava correto. Falamos aqui da Saipem, do impacto ambiental, o tempo mostrou que nós estávamos corretos. E eu não gostaria, mas eu sei que daqui a 2 anos eu vou falar nesse espaço, que o VLT foi um crime contra essa cidade. A não ser que eles se adequem a questões que precisam ser transformadas, nós vamos ter mais um elefante branco, Manuel. Manuel, bom final de semana, muito obrigado, um ótimo feriado para você. Eu agradeço, Augusto, mais uma vez um grande prazer estar aqui. E com certeza, daqui a 2 anos nós vamos estar aqui falando, infelizmente, lamentando que a obra do VLT está parada. Né? Os carros estão parados. Ninguém anda na cidade. Já estão comprados e só não muda o projeto. Porque já tem dinheiro. Já está comprado os carros. Não dá para mudar. Não dá para mudar o projeto. E detalhe, hein, quando eles mostram a Conselheiro Neves com apenas um leito carroçável, e a gente falou, eu falei disso em 2011, né? Quer dizer, quem fez o projeto fez no Google. Vai parar a cidade. Manuel, posso pedir um favor para final? Olha para a lente da verdade. Né? Dá para fechar? Não faz isso. Devânia, não, que você está muito bonito, Manuel. Você está muito bonito. Olha, cara bonito, hein? Tô charmoso. Olha aí, cara bonito, hein, Manuel? Muito obrigado. Tô aprendendo com o Augusto. Olha, só falta o meu cabelo, Augusto. Mas o seu charme supera. Olha, os 2 recordistas de carta de telespectadoras, Manuel Gonzalez e Eduardo Filete. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos na segunda-feira, às 1h30 da tarde. Até lá. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir.